As audiências públicas da Lei de Responsabilidade Fiscal tem na Secretaria de Saúde as apresentações em separado. Por causa da questão do regime fiscal, você tem a comissão interpartidária, mais execução orçamentária e dos dados de produção e repasses, em específico a Júlia Tomati nos ajuda a compreender alguns números. O primeiro quadrimestre, ele não serve muito como espelho para a gente, porque tem despesas liquidadas num período que não entra no outro, mas você tem, por exemplo, identificação de programas, como o de educação alimentar especial, que quando você tem uma demora na renovação do convênio pelo Estado, acaba o número não refletindo a realidade. O município, por exemplo, dessa citação que eu dei, é que ele acabou cobrindo com recursos próprios para não ter descontinuidade dos serviços. Exatamente, mas isso a situação já foi regularizada, o Estado já voltou a fazer os aportes normalmente. E o que é importante destacar, Nelson, é que existem outras modalidades que tiveram um incremento importante. Primeiro, que nós ampliamos a nossa cobertura dos territórios, repusemos as equipes e houve uma mudança na metodologia de repasse do PAB estadual. Isso resultou em mais do que o dobro de repasses do município, que o município foi contemplado pelo Estado. Outros importantes destaques são pela ampliação de alguns programas por parte do governo federal. Por exemplo, nós recebemos agora um incentivo à questão da informatização. Existe uma rubrica específica para que a gente aprimore o diagnóstico e melhore as questões de interoperabilidade, para melhorar o tráfego de informações e, consequentemente, conseguir ampliar as oportunidades de faturamento on time e a gente não ter aquele estoque de informações que muitas vezes os municípios têm dificuldade de validar junto ao governo federal. Não é o nosso caso, mas, sem dúvida, uma estrutura como a nossa precisa ser fortalecida em termos de informatização. Hoje em dia não se faz mais saúde sem informatização, até porque todos os nossos dados são auditados, lançados e consolidados no Ministério. O PAB, a atenção básica do Estado da cota dele, só para o público entender, tem quase 380 mil reais em torno disso arredondado, 1 milhão e 700. Esse dado reflete tanto a mudança de metodologia do ponto de vista de produtividade, que começou a mudar o parâmetro desde já, quanto também o Estado deu uma atualizadinha na tabela, era R$ 4,00 per capita, passou para 9, se não me engano. Além da ampliação do serviço e da reposição das equipes, que foi a nossa lição de casa nesse sentido, para manutenção do repasse e ampliação. Secretária, os dados, como disse do primeiro quadrimestre, eles acabam mostrando, por exemplo, investimentos só no segundo, no terceiro, quando você fecha o ano, que você tem uma ideia daquilo que foi planejado, começar a andar, as licitações. Mas tem contrapartidas e uma série de questões que não estão aqui. E aproveitar para a senhora poder comentar, porque é uma emissora pública, de questões que estão em andamento, mas que não necessariamente estão nesta apresentação. É importante colocar, gente, que a prestação de contas, ela demonstra o que foi efetivamente, passou pelo orçamento público, ou seja, foi desembolsado, foi empenhado, liquidado e pago. Neste momento, a gente tem outras obras e outras entregas importantes para fortalecer a infraestrutura de saúde que passam pelas contrapartidas, pela execução das contrapartidas. Nós vamos ter agora, brevemente, a inauguração da unidade Vargem Limpa, com a equipe totalmente equipada, que é resultado da aplicação de contrapartida. Além disso, nós vamos ter outras reformas, como Posada, Nova Bauru e outras unidades que vão ser entregues e reformadas e que não tiveram um centavo que passou pelo poder público. Na verdade, são resultados de EIVs e de contrapartidas dos programas que a gente tem em saúde do município. Criança, pediatria, nós estamos falando aqui num período que tem, na entrada do meio do ano, ainda na véspera do chamado inverno tradicional, mudando as estações, com dados diferentes, olhando de janeiro a abril, uma queda no número de atendimento de pediatria em relação ao ano passado. Tem circunstâncias sazonais específicas que refletem este número? Exatamente, Nelson. É importante a gente dizer que a gente começou o ano no La Niña. Ou seja, agora a gente teve as primeiras uma semana e meia, praticamente, de queda de temperatura. Nós tivemos o ano passado, até essa época do ano, comparando quadrimestre a quadrimestre, um afluxo importante de síndromes gripais que entraram nas unidades de pronto atendimento. E que, por isso, essa diminuição no número de atendimentos. Até porque a gente tem tudo isso relatado, consolidado, e a gente faz o controle dessa sazonalidade. Dengue é monitoramento, tem semana epidemiológica, é científico, isso há bastante tempo. Nós estamos aqui, salvo engano, depois da 20ª semana, ou seja, está naquela fase, teoricamente, de declínio. Apesar disso, a população se preocupa, tem quinta morte de óbito, tem, salvo engano, mais de 7 mil casos, enfim. A dengue, neste momento, em função até das baixas temperaturas, é algo que possa ser equacionado? A dengue está sempre no nosso radar. A dengue está sempre, porque nós vivemos num país tropical, nós temos um problema de controle dessa
reposição que a gente tem que ter constante, de troca de armadilhas, verificação de repositórios de água, tudo isso tem que ser feito. Uma vez que a gente entra num período de estiagem, diminuição de temperatura, muito menor a probabilidade da gente ter a eclosão das larvas. Sem dúvida, é um momento de arrefecimento. Entretanto, a gente monitora todos os dias os níveis de internação, os níveis de dispensação e, sobretudo, as testagens. Neste momento, nós acreditamos que, embora estejamos ainda em todo o estado, vivendo o estado de alerta e de emergência, não de saúde pública, de emergência, uma vez que os números de óbitos continuem acontecendo, nós estamos monitorando a dengue na cidade de Bauru. Tá, a secretária vem aqui, aí é natural, os parlamentares acabam perguntando, olha, o pronto-socorro, o investimento está em que fase para sair? E a questão da Uninove, da pendência de contrapartida, se já saiu da saúde e foi para a outra área do governo para viabilizar um outro programa importante, que é a proposta do Hospital Municipal. O Hospital Municipal, neste momento, está em fase de elaboração do projeto básico. Está na Prefeitura e nós vamos dar continuidade, até porque nós temos provisionados recursos. Quanto você diz da contrapartida da Uninove, nós já temos o COAPS assinado de um lado, na Secretaria de Saúde o programa segue, e agora a cobrança dos devidos tem que ser feita pela Procuradoria. Agora, o caminhamento tem que ser jurídico para que eles façam a quitação. Neste momento, nós temos em execução valores de obras e de reformas referentes às contrapartidas da Uninove que estão sendo executadas. O pronto-socorro está na fase final, documentação para poder contratar? O pronto-socorro, neste momento, está na fase final de avaliação de documentação para a posterior assinatura do contrato para a reforma do pronto-socorro central. Por fim, a questão da terceirização ou fim da mão de obra no formato mais ampliado da UPA do Meiridota, tem 4 habilitados, a fase de análise de documentação. Esse processo deve ser finalizado ainda dentro desse cronograma. Nós tivemos a abertura desses envelopes na sexta-feira e agora a comissão vai dar o ritmo e a celeridade necessários para que a gente resolva e dê continuidade ao processo o mais rápido possível.